Amém. Glória. Christafari. É isso. Gente, tudo bem? Convidem pessoas, porque eu tenho uma ordem de Deus para vocês. De Deus. Deus me acordou de madrugada, me levou mais uma vez aos portais dos sonhos. Eu tive uma experiência que eu vou contar aqui. E essa experiência é para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Tem a ver com a nossa nação. Tem a ver com a nossa nação. Entende? Convida apóstolos que você conhece aí, manda aí pro apóstolo Jefferson Neto, manda pro pastor Aguinaldo, meu amigo. Eu já mandei, mas manda também, manda para todo mundo, porque eu vou contar a direção que o Eterno deu para nós. E tem algo que era para eu ter falado mais cedo, mas eu passei guerra espiritual o dia todo, não consegui fazer a live, tive que dormir, tive que descansar, e agora eu estou recomposto em parte, mas está no final do dia, e tem uma direção de Deus para nós ainda hoje, que você vai ter que cumprir, é uma ordem de Deus, e uma outra para amanhã. Então, se você entende a importância do profeta, se você entende que uma palavra de um profeta é um decreto que tem que ser cumprido, não saia dessa live hoje. Não saia dessa live. Vocês sabem que eu levo a sério as coisas que eu falo. Eu não brinco com a palavra de Deus, gente. Eu não brinco. Eu conto piada aqui, eu me divirto, mas com a palavra de Deus eu não brinco. Eu perco amigos, mas eu não perco a palavra. Inclusive esse sonho que eu tive tem a ver com isso também. Ok? Então, convide aí, me ajuda, vamos convidar só mais um pouquinho. E enquanto você vai convidando, eu vou explicando o que é o portal dos sonhos. Deus me ensinou algum tempo atrás
que existe o portal dos sonhos. Vou pegar um caderninho aqui. Deixa eu pegar um bloquinho aqui, gente. Esses bloquinhos estão acabando muito rápido. Roubei da mesa da minha esposa aqui para nós. Deus tem me ensinado que existe o portal dos sonhos. Então há um portal, né? Você vê como é que eu vou desenhar um portal aqui. Esse é o portal dos sonhos. Esse portal, ele se abre na vida dos profetas toda madrugada. Toda madrugada o portal dos sonhos está disponível. Mas nem sempre o profeta acessa. Por quê? Porque nós esquecemos que ele existe. O que acontece quando você acessa o portal dos sonhos? Seria bom se a gente pudesse, até um de vocês aí, depois cortar só essa explicação inicial aqui no portal dos sonhos, cortar e mandar para mim, que eu quero salvar só esse trecho. O que acontece quando você acessa o portal dos sonhos? Você tem uma experiência de sonho profético mais arrebatamento espiritual. Sonho profético mais arrebatamento espiritual. É uma mistura. Então, muitas vezes, você vai estar no meio de um sonho e, de repente, você vai estar arrebatado. Daqui a pouco, você está no sonho de novo e você falou, mas peraí, é um arrebatamento, é um sonho, o que é isso? É porque você está dentro da dimensão dos sonhos proféticos. Você está entendendo? Então, eu tenho tido recentemente muitas experiências dentro do portal dos sonhos. Muitas. Por exemplo, anteontem eu tive uma. Que eu estava orando, eu falei, Senhor, me leva para um nível mais alto de ministério, de conteúdo, de unção. Anteontem. Me leva para um nível mais alto, Senhor. Fala comigo no portal dos sonhos. E aí, anteontem, eu sonhei que eu estava andando em direção à porta de um elevador. E do meu lado haviam pelo menos 3 anjos. 2 de um lado, um do outro, ou 2 de um lado, 2 do outro. Eu não via o rosto deles. Geralmente você não vê o rosto do anjo, geralmente. E nós fomos até um elevador. E entramos dentro do elevador. Ao entrar no elevador, eu percebi que tinha os botões do elevador. Sabe aqueles botões que você aperta? Só que tinham símbolos estranhos em cada botão. Que eu não conseguia identificar. Símbolos estranhos. Eu sabia que para eu ter uma evolução ministerial, o ideal seria que eu parasse em cada um daqueles andares no decorrer da minha jornada. Só que o anjo não apertou nenhum deles. O anjo apertou o último, que estava escrito 30. E eu lembro que quando abriu a porta lá no andar número 30, que era o último, eu senti uma alegria muito grande. Eu não lembro o que tinha lá. Eu lembro que tinha outros anjos, mas eu não lembro o que tinha. A única coisa que eu lembro é que algo me dizia, você foi elevado ao nível mais alto. Você foi direto a níveis mais altos. Então, para mim, foi uma experiência surreal, porque é o que eu estava pedindo a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui todo dia na live, trabalhando, e eu estou sentindo que está faltando subir de nível, está faltando alguma coisa. Eu não quero ficar no nível da média aí. Eu quero ser elevado ao nível mais alto. E que meu povo venha comigo. Então essa experiência no Portal dos Sonhos foi anteontem, de madrugada. Ok? Aí ontem eu fui deitar, minha esposa deitou do meu lado. Aí eu falei assim, amor, eu vou dormir porque hoje eu vou visitar o Portal dos Sonhos.
Aí ela, tá bom. Aí eu virei pro meu cantinho, me despedi dela e dormi. Dormi. Quando foi lá para as 4 horas da manhã, eu entrei no portal. Isso agora, ontem. E começou com um sonho. Gente, só preste atenção, tá? Depois vocês vão tentar interpretar, mas senão vocês vão ser precipitados. Porque o que eu tenho para vocês é para a nação. Eu preciso da inteligência de vocês aqui comigo agora. Então começou com um sonho. Eu sonhei que eu estava dentro de um carro com a minha esposa. Carro, gente, é ministério. Ministério e família. Eu estava dirigindo um carro. Num trânsito de bairro. E sabe, os sinais estavam fechados, estava uma confusão, estava todo mundo querendo ultrapassar, todo mundo com pressa. Até eu mesmo dei uma ultrapassadinha para encostar ali no outro lugar mais na frente. Mas eu percebi que o pessoal estava tão tenso, ultrapassando uns aos outros. Um desespero. E eu e a minha esposa, eu estava ali batendo papo com ela, eu estava calmo. Geralmente eu fico até tenso no trânsito, mas eu estava calmo. Então a primeira interpretação que eu fui tendo, eu vou contando e interpretando. Muitas dessas interpretações eu só fui ter depois que eu acordei, 5 da manhã. Então, qual a interpretação que eu tive dessa primeira parte? Que há uma competição ministerial, querendo ou não, e que tinha muita gente querendo me ultrapassar. Muita gente querendo me deixar para trás. Muita gente querendo me dar fechada. Só que o legal é que eu não estava querendo fechar ninguém. Eu estava na paz. Eu estava ali dirigindo, conversando com a minha esposa. Isso foi Deus dizendo, fica tranquilo. Segue teu ministério em paz. Mas quem não lembra, eu vou só dar um adendo aqui. Há alguns meses atrás, eu entrei no Portal dos Sonhos e fui levado ao céu. E lá no céu Deus me deu uma fábrica de comida. Não sei se vocês lembram disso. Uma fábrica gigante de alimento de todo tipo. Que é esse alimento que eu trago para vocês aqui, para as nações. Fecha aspas. Desculpa, eu estou me sentindo mal. Bom, eu estou seguindo no carro e eu vou cortar uma parte que é muito pessoal, né? Vou seguir. Eu estou seguindo no carro e de repente eu paro o carro. Eu paro o carro, gente, na frente de uma pequena quitanda. Geralmente quitanda são essas lojinhas que vende arroz, feijão, as coisinhas pro dia a dia, né, da cozinha. Eu parei numa loja dessa que tinha 2 mulheres, a dona e uma funcionária. Só que nessa quitanda tinha praticamente só óleo de soja. Nas prateleiras, muito óleo de soja, óleo de soja, óleo de soja. E eu tirei do meu carro pelo menos uns 10 engradados de óleo de soja, ou seja, pelo menos umas 80 garrafas em engradado, e eu levei para dentro dessa quitanda. Preste atenção. E ali, aquela mulher, a dona da quitanda, junto com a minha esposa, começaram a arrumar esse óleo que eu levei para dentro da quitanda, nas prateleiras. E aquela mulher disse para minha esposa assim: ele sempre traz esse óleo aqui, ele guarda aqui, a gente guarda para ele. E naquele momento eu falei assim: não, mas hoje eu não vou deixar o óleo aqui não, hoje eu vou levar. Hoje eu não vou guardar não, hoje eu vou levar. E qual foi o discernimento que eu tive dessa parte da minha experiência? Agora já não era mais sonho, agora já era arrebatamento. Por quê? Porque eu estava dentro de umas compartições da minha fábrica, no mundo espiritual. E o que estava acontecendo? Eu estava guardando a minha unção. O óleo é unção. Eu estava guardando a unção, armazenando a unção. Mas dessa vez eu tive a direção de pegar aquela unção e não guardar. Então é tempo de unção. É tempo de um derramar novo sobre a vida de vocês. E era muito óleo, então não é só para vocês que estão aqui não.
Era muito óleo. Eu entrei, sabe aonde? No compartimento de óleo da minha fábrica, da onde vem a unção que Deus me dá para ministrar sobre a vida de vocês. Aquelas mulheres eram anjos. Lembra que eu, quando contei lá a minha visita à minha fábrica no céu, que eu conheci os anjos de cada setor? Esse é um setor novo, que eu não conheci e agora eu conheci. Então eu fui embora com o óleo. Só que agora eu já não estava mais no carro. E agora começa a ficar muito linda a história. Agora eu não estava mais no carro, eu estava voando. Eu estava voando numa estrada reta, uma rua de bairro. E do meu lado esquerdo eu via igrejas, várias igrejas, uma do lado da outra. Eu ia voando assim, e eu olhando para as igrejas. Geralmente eu voo, quando eu estou arrebatado, geralmente eu voo na altura de 20 metros. 20 não é muito. 10 metros, 15 metros. Altura de um poste. Altura de um poste. Eu estou voando e olhando para as igrejas. Gente, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu passei por algumas igrejas e todas elas estavam em momento de oração. Todas. Nenhuma das igrejas eram pentecostais. Eu, a cada dia que passa, estou tendo mais dificuldade com a igreja pentecostal. Eu sei que tem gente de Deus lá, mas a igreja em si eu tenho dificuldade. Que é muito mais meninice do que profundidade. E na minha experiência, de fato, não tinha igreja pentecostal. Eu lembro que a primeira igreja que eu passei, escuta isso, ela tinha poltronas vermelhas, acolchoadas. Talvez seja a igreja de um de vocês aí. Poltronas vermelhas. E era uma igreja que tinha uns 400 lugares. Só que só tinha umas 30 pessoas na igreja, orando, sentadas. Um grupinho de 15 ali, um grupinho de 5 aqui, mais 2 aqui. E havia uma mulher que talvez fosse a pastora ou a esposa do pastor da igreja, também estava orando, estavam de pé. Ela estava de pé, com a Bíblia na mão, perto do púlpito, orando. E os outros estavam sentados. Nessa primeira igreja, todo mundo estava orando sentado, quietinho, menos a pastora, em silêncio, orando em silêncio. Quando eu passei por essa igreja, eu tive uma impressão de que eles estavam passando essa luta, que era uma igreja bem estruturada, uma igreja grande, mas o povo já não estava mais frequentando. E daí eu chego para a segunda igreja, logo depois. A segunda igreja, eu acredito que era uma igreja batista, tradicional. Eu reconheci pelo formato de banco, geralmente as igrejas batistas ainda usam, muitas delas, a tradicional, aqueles bancos de madeira, que tem na frente um lugarzinho com um buraquinho para você botar o copo da ceia. Então, tinha essas cadeiras assim, também tinha pouca gente, um pouquinho mais do que na outra, mas tinha um rapaz orando, sentado na cadeira, ele não estava no púlpito não, ele estava orando sentado, e a oração dele era muito bonita, porque ele orava de olho aberto, sentado, e conversando com Jesus, no tempo presente, como se Jesus estivesse ali com ele. E ele falava: o Senhor é muito lindo, o Senhor é muito bom, eu estou sentindo o Senhor aqui, obrigado, porque eu estou ouvindo a tua voz, fala comigo, alguma coisa desse tipo. Ele falou: eu te exalto, até na hora que ele disse isso, eu lembro disso, até na hora que eu levantei para ir no banheiro, eu senti que o Senhor foi comigo no banheiro, e agora o Senhor está aqui comigo. Foi bem gostosa a oração dele. E eu segui. Depois, eu passei num terceiro local. Esse terceiro local, sabe essas lojas de conserto de televisão, de micro-ondas, né? Que você vê que é uma lojinha pequena, que geralmente tem um senhor lá dentro, que é o técnico de eletrônica, e as lojas são encafulhadas de um monte de televisão velha, um monte de coisa na frente, assim. Aqui no Rio de Janeiro tem muito disso. Aí deve ter também. Eu passei por uma loja dessas.
E quando eu passei, eu percebi que tinha duas pessoas, o velho e a velha. O velho, o donozinho da loja lá, e a esposinha dele, a senhorinha. E eles estavam de pé, meio que dentro da loja assim, e ela estava com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia para ele, em espírito de oração, ensinando ele. Então você vê que estava acontecendo um mover de oração diferenciado dentro da igreja, dentro dos negócios. Ok, gente? Até aí tudo bem? Até o momento que agora eu já não estava mais voando, eu estava dentro de uma igreja pequena, uma igreja, dessas igrejas que o pessoal abre uma igreja, vamos abrir uma igreja naquele espacinho ali, cabe de repente umas 50 pessoas, eu estava lá de joelho orando com a minha esposa. E quando eu estava orando de joelho, a primeira coisa que eu percebi, escutem isso, é que tinha na porta da igreja, de costa, como estivesse saindo, mas estava ali parada, uma mulher muito sensual, uma sensualidade absurda. Ela não mostrava o corpo, ela não mostrava o rosto. A roupa dela, teoricamente, era uma roupa comum, mas quando ela fazia assim para olhar para trás, você via pelo rosto dela, pelo formato do seio dela de lado, assim, de roupa mesmo, a bunda dela, você percebia que ela tinha uma sensualidade absurda. E nós estávamos orando. E eu sentia que ela era um espírito maligno que estava ali para distrair a oração dos homens. E aí eu intensifiquei minha oração. Enquanto eu estou intensificando a minha oração, eu começo a orar o Salmo 2. Estamos chegando no final. Presta atenção. Eu começo a orar o Salmo 2. Só que eu não lembrava no sonho o que era o Salmo 2, mas eu estava orando ele, em voz alta. A minha boca dizia o Salmo 2, mas a minha mente, ali no sonho, eu não lembrava o que era o Salmo 2. Eu sei que aquilo era importante, eu tinha que orar o Salmo 2. E orei o Salmo 2. Nisso, tinha um homem, dentro da igrejinha que eu estava, que ele pegou dois brincos, esses brincos de bijuteria, de metal falso, bem grande assim, uma argola meio fechada assim, grande, e ele falou assim: ora por esse brinco, para consagrar o meu ministério e da minha esposa, porque nós queremos levar para as nações. Eu não vi nada de errado no brinco, só que eu respondi assim: eu vou orar, mas não apenas por vocês, eu vou orar por todos que estão aqui, porque Deus vai levar todos para as nações. Na minha cabeça eu estava pensando em vocês que estão aí também. E aí eu orei. Quando eu orei, eu acordei. E já eram as 4:30 da manhã. Aí eu respirei fundo, estava com sono, né? Eu respirei fundo e falei: vou ter que sentar para anotar detalhadamente, né? Porque quando você faz uma visita no Portal dos Sonhos, você tem que anotar na hora, porque senão você perde muitos códigos. E tem que anotar detalhadamente, até porque no momento que você está anotando, o Espírito continua falando contigo. Então, quando eu fui anotar, eu fui anotando, Deus foi me dando a interpretação, que eu fui falando aqui para vocês muitas coisas. Só que o Espírito Santo me mostrou. Lembra que eu orei o Salmo 2? O Espírito Santo falou assim: diga ao povo para nesse dia 6 e dia 7 orarem o Salmo 2 em voz alta, com a Bíblia de papel na mão e de pé. Aí eu vi isso acontecendo. Eu sei que a minha voz não tem tanto alcance, mas eu obedeço a Deus. Então, Deus mandou vocês, no dia de hoje, que hoje é dia 6 de setembro, véspera do dia da proclamação da República, né? Deus falou para vocês lerem o Salmo 2 em voz alta, de pé, com a Bíblia de papel na mão, não é com a Bíblia do celular, não. A outra orientação que Deus deu: não
usem bandeira do Brasil para fazer essa oração. Não usem camisa do Brasil, porque não tem a ver, não se trata apenas de patriotismo, não se trata de bolsonarismo nem de lulismo, se trata de juízo de Deus para a nação. Você não deve entrar nesse mover como um bolsonarista, ou como um lulista, ou como um patriota, ou como um direitista, ou como um esquerdista. Você deve entrar nesse mover como um profeta. Essa é a orientação do Senhor. Então eu vou ler o Salmo 2 aqui, porque o Espírito me fez ler esse Salmo de madrugada, uma vez só, gente, é só ler. Então eu vou ler aqui, e quando acabar a live, se você entender o que eu estou falando, você vai ficar de pé em algum lugar, se possível do lado de fora de casa, e vai ler em voz alta o Salmo 2. Não precisa gritar, mas não precisa engolir as palavras também. Outra coisa, é hoje e amanhã. É hoje e amanhã, os 2 dias, essa é a ordem do Senhor. Outra coisa, quando você lê, se puder ter alguma testemunha, é melhor. Chama um vizinho, chama um amigo, chama um marido. Vou ler o texto aqui. Esteja aqui comigo. Vamos ler nós dois em voz alta. Ok, gente? Deixa eu ler o texto aqui. Quando Deus me falou tudo isso, inclusive a ordem para você ler, eu não sabia o que estava escrito. Depois de Deus me dar todas essas direções, essas ordens, Deus falou comigo, agora lê o Salmo. Porque eu não conheço o Salmo 2 de cor. Eu conheço o Salmo 1, Salmo 3, vários salmos, né? Mas esse não, de cor. A gente geralmente não dá muita importância para o Salmo 2. Então, quando eu li, eu falei, opa, isso não é brincadeira, não. Vou ler para vocês aqui. Né? Vou até fazer um ato profético, como eu não li de pé ainda, eu vou ler de pé. Eu faço a minha leitura com vocês de testemunhos aí. Amém, gente? Salmo 2. Por que as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão? O povo se lamenta em vão, hein? Os reis da terra estão se posicionando, os líderes conspiram juntos, a teoria da conspiração, contra Adonai, o seu ungido. Eles gritam, rompamos os grilhões, joguemos-nos fora das correntes. O que se assenta no céu ri. Aleluia. Aleluia. Adonai olha com escárnio, porque na sua ira o Senhor zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. Eu mesmo ungi meu rei em Sião, no meu santo monte, Jesus. Proclamarei o decreto. Adonai me disse, tu és o meu filho, hoje me tornei seu pai. Pede-me e darei as nações como tua herança e o mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro. Cajado de ferro. Já viu? Olha o mistério aqui. Cajado é de madeira, mas esse é de ferro. Vara é cajado. Tu irás quebrá-lo com cajado de ferro e despedaçá-lo-ás como um cajado de barro. Portanto, reis, sejam sábios. Olha aí. Recebam advertência, juízes da terra. Sirvam a Adonai com temor. Alegrem-se, mas com temor. Beijem o filho para que não se ire. Yeshua. E vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente a sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, esse texto é muito rico, né? Porque está vindo aí tanta coisa, inteligência artificial, robôs, né? A gente está começando, nós estamos acreditando que esses robôs que estão sendo tomados pela inteligência artificial cumprem o texto da Bíblia que o dragão dará vida às estátuas, né?
teorias da conspiração. Eu estava vendo aqui o Elon Musk dizendo que com o advento da robótica e da inteligência artificial, não vai ter mais emprego, as pessoas não vão ter mais emprego. E as coisas vão ficar muito baratas, porque os robôs vão fazer as coisas com facilidade. Então, se você está desempregado e as coisas estão baratas, você também não precisa trabalhar. Mas se você não trabalha, como é que você vai ter salário para poder comprar as coisas? Então a nova ordem mundial vai dar um salário mínimo para todo mundo e vai ser suficiente. Então o mundo está mudando. Só que aqui diz que as nações se aglutinam, zombando de Deus e dizendo que Deus não vai fazer nada. Que os líderes das nações estão preparando coisas que acham que Deus não está vendo, mas Deus está rindo no seu trono. Isso é uma mensagem de esperança, sabe? Mesma coisa no nosso país aqui. Eu estava muito preocupado com essa questão desse governo demoníaco que está aí. Nessa altura do campeonato, se você ainda não percebeu que é demoníaco, você nem devia estar me seguindo mais. Eu amo vocês, eu queria que vocês ficassem comigo, mas se você não percebeu que o governo do PT é demoníaco, você precisa primeiro se converter. Para poder andar com um leão, tem que se converter. E tanta coisa terrível acontecendo, e Deus falou para mim assim, fica tranquilo, cara, eu vou derrubar, mas é no meu tempo e do meu jeito. Não tem a ver com o Bolsonaro, talvez o Bolsonaro nunca mais volte, tá tudo bem, eu gosto do Bolsonaro, mas não tem nada a ver, tem a ver com o Rei dos Reis. Estão zombando demais de Deus, estão zombando demais da igreja. Crescimento do movimento homossexual. Nós não podemos jamais maltratar um homossexual. Mas isso não significa que nós devemos concordar com os excessos que estão acontecendo. Então, haverá um tempo de juízo muito grande e eu acredito que já vai começar por conta dessa experiência que eu tive essa madrugada. Eu acredito que vai começar por conta dessa experiência. Então eu vou pedir para vocês o seguinte. Vai dar um trabalhinho. Primeira coisa, não durma sem ficar de pé e ler esse texto do Salmo 2 em voz alta, segurando uma Bíblia de papel. E amanhã tem que fazer de novo. Gente, não deixem de fazer. É um comando do Senhor. É que eu esqueci. Se converte. Segunda coisa, você vai pegar o link desse vídeo, assim que eu terminar a live aqui, você vai pegar o link do vídeo, vai mandar para as pessoas e dizer assim, gente, eu sei que todo dia eu te mando 7 lives para você assistir, mas essa você tem que assistir. Porque Deus fala, amanhã é o dia da independência. Eu não sei o que está movendo o céu no Brasil, mas essa palavra foi liberada, não foi à toa. Tá bom, gente? Outra coisa, gente, dá tempo ainda. Do quê? Dá tempo ainda. Do quê? Estão chegando as grandes festas bíblicas. A primeira delas vai ser dia 15 de setembro, a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, aniversário de Adão. Aí nós vamos ter, no mesmo mês, teremos a festa das trombetas em Onteruá, teremos a festa dos tabernáculos, teremos Yom Kippur, aí logo em dezembro teremos Hanukkah. Então agora vai vir festa atrás de festa. E o meu ministério celebra as festas da maneira mais precisa possível, online. Eu e todos os discípulos online, nós treinamos o povo para poder montar a mesa, porque toda festa tem uma mesa. Alimentos específicos. Além disso, nós ceiamos. Então nós começamos toda a festa com um tempo online, onde, Salmo 2. Então nós começamos toda a festa com um tempo online, onde eu dou a palavra sobre a festa, depois nós mostramos a mesa um para o outro, no Zoom, depois nós comemos um pouquinho e aí eu desligo para que você celebre a festa com a sua família. Então dia 15 de setembro já vai ter festa.
Apóstolo, como é que eu faço para participar com o Senhor e com a sua equipe toda dessa festa? Você precisa ser dizimista ou pelo menos primicista do nosso ministério. Porque no momento que você se torna dizimista ou pelo menos primicista, você está dizendo: eu me considero debaixo da sua cobertura, debaixo da sua bênção. E no momento, mas tem que ser algo fiel. É online. Tem que ser algo fiel. Né? Não adianta você dizer: eu quero participar, aí chega no mês seguinte não quer honrar, não quer abençoar. Porque eu não tenho como ficar falando: gente, como é que é? Vai honrar ou não vai? É um ato de fé, de respeito, de fidelidade. Então, se você quer ser discípulo do nosso ministério, gente, Deus tem dado unção, Deus tem dado maturidade. Nossa igreja é online, minha irmã. Está sendo aqui agora, está acontecendo. Então, eu quero, apóstolo, eu quero participar. Me chama no WhatsApp, o meu link está na descrição. Eu vou fazer algumas perguntas a seu respeito, só para eu entender se você está levando a sério essa aliança. E você vai me dizer: eu quero ser dizimista. Se você é dizimista, você se torna um discípulo principal. Se você é primicista, você se torna um discípulo primicista. Também é bênção. O principal tem um acesso maior. E aí o que vai acontecer? Por que eu estou dizendo que dá tempo ainda? Porque hoje, às 20h30, eu vou liberar o link no Zoom para esse grupo dos primicistas, dizimistas e discípulos, onde eu vou dar um treinamento de como será a primeira festa agora, dia 15 de setembro. O Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, o aniversário de Adão, que também é a festa das trombetas. Então, apóstolo, quero fechar essa aliança contigo. Ora primeiro aí. Você vai ficar 10 anos orando. Ora, o Espírito Santo te responde na hora, te dá sinal. Ora e vem até mim, apóstolo, eu quero firmar. Para que dê tempo de você participar da reunião hoje. A reunião vai ser às 20h30. Tá? Porque depois eu acredito que não haverá outra reunião de treinamento antes dessa festa. A gente sempre faz uma reunião oficial de treinamento para quem participa ao vivo. Tá bom, gente? Se eu pudesse anunciar tudo que eu tenho para anunciar numa live, a cabeça de vocês ia explodir. Temos viagem para Israel em 2024, temos Prophetic Day, dia 2 de dezembro, em Vila Velha, temos mapa profético para você adquirir, mentorias e tudo mais que você tem acompanhado. Mas o mais importante hoje é dia 6 e dia 7, Salmo 2, em pé, com a Bíblia de papel na mão, voz alta. Deus abençoe, gente. Shalom. Tchau, tchau.